gente quer aula sobre logaritmos, tá? O objetivo é a gente chegar nas funções logarítmicas, mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre o que é um logaritmo e qual a relação dele com as funções exponenciais. Tá? Então, a gente viu ali algumas equações exponenciais e que a gente conseguiu resolver facilmente, porque uma equação exponencial é uma equação desse tipo aqui, né? 2 na x igual a um número. Então, o x, a incógnita que a gente precisa encontrar está no expoente ali, né? E esse tipo de equação é fácil de resolver quando a gente consegue transformar esse número que está do outro lado aqui num número na forma exponencial também, cuja base é a mesma do lado de cá, né? Então, por exemplo, a gente sabendo as potências de 2, né? 2 na 2 é 4, 2 na 3 é 8, 2 na 6 é 64. Então, quando a gente tem a equação 2 na x igual a 64, né? Bom, a gente sabe que 64 é 2 na 6. Eu posso substituir 64 por 2 na 6 e eu fico com a equação 2 na x tem que ser igual a 2 na 6. Bom, mas se 2 na x tem que ser igual a 2 na 6, isso implica que x tem que ser 6, né? Porque é uma igualdade. Para que isso seja igual a isso, os expoentes têm que ser igual, já que as bases são as mesmas, né? Então, esse tipo de equação é uma equação exponencial, né? Onde a incógnita está no expoente. E elas são bem fáceis de resolver quando o número que aparece do outro lado, né? Quando eu tenho 2 na x igual a alguma coisa, essa outra coisa está digamos assim, ela pode ser escrita na mesma base onde está a incógnita, né? Então, mas quando essa equação envolve um número que não tenha necessariamente a ver com a mesma base ali, por exemplo, 2 na x igual a 3, essa equação fica um pouco mais chatinha de resolver, né? E aí a gente acaba optando por ir para uma outra nomenclatura, né? Usar uma outra nomenclatura para a gente encontrar a solução dessa equação. Tá? Então, o que a gente sabe a respeito de 2 na x igual a 3? Bom, a gente sabe que esse valor de x, né, o valor que o x vai ter que assumir para que 2 na x seja igual a 3, vai ser um número entre 1 e 2. Né? Por que eu sei que vai ser um número entre 1 e 2? Porque, bom, 2 na 1 é 2. Né? 2 na 1 é igual a 2. 2 na 1, como 2 na x é igual a 3, e 2 na 1 é 2, e 2 é menor do que 3, né? E eu também sei que 2 na 2 é 4, e 4 é maior do que 3. Então quer dizer que o 2 na x, que tem que ser igual a 3, ele tem que estar entre 2 na 1 e 2 na 2. Né? Mas, bom, conforme a gente vai aumentando o valor do expoente, os números vão crescendo. Né? Se em 1 é menor e em 2 deu maior do que 3, é porque o valor, o expoente, pensando no expoente, né? O expoente 1, 2 na 1 fica 2, que é menor do que 3. O expoente 2, que é o próximo inteiro, 2 na 2 fica 4, que é maior do que 3. Então quer dizer que o valor do expoente ao qual eu tenho que levar o 2 para que dê 3 vai ter que ser um número entre 1 e 2. Então por isso que eu sei que está ali no meio. Tá? Mas a gente não sabe exatamente quanto que ele é. Né? Então, o que se pensou, né, para resolver esse tipo de equação é mudar um pouquinho o enfoque. A equação é a mesma, a gente não tem muito como fugir dessa equação e de procurar esse expoente meio aproximado. E aí, depois que surgiram as calculadoras, ficou mais fácil de calcular, porque nas calculadoras a gente antigamente tinha tábuas de logaritmos, né, réguas de logaritmos que tu tinha que fazer, calculava utilizando um deslizamento em duas réguas, né, e uma delas dava a graduação do logaritmo, né. Hoje em dia a gente tem as calculadoras, aí essas réguas sumiram, a gente simplesmente calcula colocando na calculadora, que nem a gente faz com seno, cosseno, né? Bom, aí aqui o que a gente vai fazer, né, é mudar um pouquinho o enfoque. Tá? O que vocês têm que ter em mente, tá, é que logaritmo, na verdade, tá, é uma palavra bem diferente para expoente. Tá? Sempre que se falar em logaritmo, vocês têm que pensar em expoente. O que é um logaritmo? É um expoente. Tá? Simplesmente isso. E como é que ele está relacionado com a função exponencial, né? É simplesmente isso, a gente muda o enfoque da equação. Né? Quando a gente escreve assim 2 na x é igual a 3, o enfoque está na base ali, né? 2 elevado a x é igual a 3, né? O enfoque está na base, né? 2 na x é igual a 3, tá no 2 na x e no 3.
Quando a gente usa logaritmo, a palavra logaritmo, a gente está com enfoque no x. Tá? Tem que pensar assim, o expoente. O expoente do quê? Tá? Então, a relação que tem do logaritmo com a exponencial é essa aqui. Tá? Se eu tenho que a na b é igual a c, eu vou dizer que o logaritmo de c na base a é b. Então, notem assim, ó, vamos observar bem essas duas relações aqui, o que está acontecendo. Ó. Quem está indo para onde? Né? O a é a base, né? A gente chama de a base da exponencial, e aqui no logaritmo a gente também chama de base. Tá? A gente chama assim, a base, logaritmo, antilogaritmo. Tá? Então, o a é a base, o b é o logaritmo, e o c é o antilogaritmo. Tá? Então, notem que a base é a mesma. Base da exponencial e base do logaritmo, elas têm a mesma nomenclatura, inclusive, né? E o que que acontece, ó? O a está elevado na b, isso para dar c. Então, olha só, esses dois números aqui estão relacionados como, né? Vai ser o a e aqui alguma potência do a. E qual potência? A potência vai ser o b, ou seja, o expoente que aparece é o b. Ou seja, todo esse logaritmo de c na base a, ele é o b, ou seja, ele é o expoente do a para dar o c. Tá? Então vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, o logaritmo de 81 na base 3 é 4. Por quê? Porque 3 na 4 é 81. Né? Aqui a gente teve alguns também, ó. Se a gente fosse escrever essas igualdades assim, com potências, o que que a gente escreveria, né? Se 2 ao quadrado é igual a 4, o que que eu posso dizer? Que o logaritmo de 4 na base 2 é 2. O que que eu posso dizer dessa equação aqui? Que o logaritmo de 8 na base 2 é 3. Porque pensem sempre que o logaritmo é o expoente. Quando eu tenho uma equação que tem um expoente, o logaritmo é o expoente. Então, eu vou dizer que o logaritmo de 64 na base 2, o logaritmo de 64 na base 2, nota que o 64 e o 2 são argumentos para o logaritmo, né? São parâmetros que a gente vai ter que colocar ali no logaritmo para que ele faça sentido, para que eu consiga identificar quanto ele vai ser, né? Então, pensa assim, o logaritmo de 64 na base 2 é 6, tá? Então, a relação que ele tem com as equações exponenciais é essa. Ó. O logaritmo de 81 na base 3 é 4. O logaritmo de 81 na base 3 é 4. Tá? Então, como é que a gente lê, como é que a gente deve ler essa frase, né? Bom, vocês podem, quando a gente diz o logaritmo de 81 na base 3 é 4, vocês poderiam ler assim, né? O expoente que eu tenho que levar o 3 para que dê 81 é 4. Isso aqui é o logaritmo, né? Mudando um pouquinho o enfoque, né? Se a gente escrever, tá, mas então, qual o expoente que eu devo levar ao 4 para que dê 64? Tá? Traduzido em termos de logaritmo, essa pergunta ficaria assim: qual é o logaritmo de 64 na base 4? Ou seja, eu teria que descobrir. Bom, eu sei que 4 ao cubo é igual a 64, então a resposta para isso aqui é 3, porque o logaritmo é o expoente que eu tenho que levar ao 4 para dar 64. Exemplos de cálculo de logaritmo. Né? Algumas coisas que a gente pode, algumas relações, né, que às vezes até parece que não dá para calcular, mas até que dá. Olha só. Logaritmo de raiz de 7 na base 7. Ou seja, o que eu estou querendo saber aqui? Qual é o expoente que eu tenho que levar ao 7 para dar a raiz de 7? Bom, lembrem que a gente pode passar da parte de radicais, né? Raiz de 7, a gente pode escrever como 7 não meio. Né? A equação fica 7 não, como 7 não meio é igual a raiz de 7, isso significa que o logaritmo de raiz de 7 na base 7 é 1 meio. Então, a gente pode escrever isso aqui. Outro aqui. Por exemplo, qual é o logaritmo de 1 sobre 81 na base 9? Ó, log de 1 sobre 81 na base 9 é igual a menos 2. Por quê? Porque 9 na menos 2 é igual a 1 sobre 9 ao quadrado, que é igual a 1 sobre 81. Então, quer dizer que 9 na menos 2 é igual a 1 sobre 81.
Isso significa que logaritmo de 1 sobre 81 na base 9 é menos 2. Quanto que é o logaritmo de 1 na base 6? É zero. Por quê? Porque qualquer número elevado a zero dá 1. Então, sempre que eu tiver logaritmo de 1 em alguma base, isso vai dar zero. Porque qualquer número elevado a zero dá 1. Né? Então, ou seja, logaritmo de 1, independente da base, né? Claro, sendo uma base válida para o logaritmo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, sempre isso vai dar 1. Logaritmo de 10 na base 10. Bom, vejam na pergunta em termos de expoente. Qual é o expoente que eu tenho que levar o 10 para que ele dê 10? 1, né? 10 na 1 é 10. Então, ou seja, o logaritmo de 10 na base 10 é igual a 1. Então, isso a gente pode traduzir essas propriedades, né? Vou traduzir em algumas propriedades, tá? E aí a gente vai explicando e vai argumentando algumas delas, né? Então, primeiro, né, para a maior que zero e a diferente de 1, então notem que isso tem a ver também com as funções exponenciais, né? Lembra das exponenciais que só estavam definidas para a maior do que zero e a diferente de 1. Aqui temos a mesma coisa, tá? Então o logaritmo, como ele é só um novo enfoque, né, uma nova visão sobre uma equação exponencial, do ponto de vista do expoente, a condição para a base é a mesma. Né? Então, se x e y pertencem aos reais positivos, né, tirando zero, a gente vai ter que logaritmo de x vezes y na base A é igual ao logaritmo de x na base A mais logaritmo de y na base A. Então, note que isso tem a ver com os expoentes. Né? E aí agora a gente vai ver um exemplo aqui que fica fácil da gente ver que tipo de regra é essa aqui. Né? Se o x, por exemplo, for 2 na 3 e y 2 na 4. Então pensem assim, né? O logaritmo de 2 na 7, na base 2, né? A gente poderia escrever como 2 na 3. A gente sabe que logaritmo de 2 na 7 na base 2 vai ser 7. Né? Mas, bom, eu poderia escrever esse 2 na 7 como 2 ao cubo vezes 2 na quarta, concorda? Porque quando a gente faz 2 ao cubo vezes 2 na quarta, a gente conserva a base, somos os expoentes, né? E aí vai dar 7. Então, quer dizer que logaritmo de 2 na 7 na base 2 é a mesma coisa que logaritmo de 2 na 3 vezes 2 na 4 na base 2. E pela nossa regra aqui, isso é logaritmo de 2 ao cubo na base 2, mais logaritmo de 2 na quarta na base 2. Mas quanto que é o logaritmo de 2 ao cubo na base 2? Ou seja, que expoente eu tenho que levar o 2 para dar 2 na 3? É 3, né? E que expoente que eu tenho que levar o 2 para dar 2 na 4? 4. Então, ou seja, 3 mais 4, 7. Que é a mesma coisa que o logaritmo de 2 na 7 na base 2. Ou seja, essa pergunta aqui é: qual é o expoente que eu tenho que levar o 2 para dar 2 na 7? 7. Né? Então, aqui é a mesma coisa. Tá? Então, isso é para a gente enxergar essa propriedade de quando a gente tem uma multiplicação aqui no antilogaritmo, isso vira uma soma dos. Bom, segunda propriedade, logaritmo de 1 na base A é zero. Tá? Então, isso tem a ver com aquela propriedade que a gente estava vendo antes ali, qualquer número elevado na zero é 1. Então, como A na zero é 1, a maneira de escrever isso na forma de logaritmo é o expoente que eu tenho que elevar o A para dar 1 é sempre zero. Tá? Então, o expoente que eu tenho que elevar o A para dar 1 é sempre zero. Tá? Um exemplo aqui é se o A for 10, né, logaritmo de 1 na base 10 vai dar zero. Mas se fosse logaritmo de 1 na base 7, também daria zero. Logaritmo de A na base A vai ser sempre 1. Ou seja, sempre que o antilogaritmo e o A e a base, né, for o mesmo, a resposta é 1. Né? Mas isso é meio óbvio, né? Porque, claro, qual é o expoente que eu tenho que levar o A para dar o próprio A? É 1. Né? A na 1 é A. Essa aqui é meio chatinha de entender, parece, mas se a gente enxergar o logaritmo como a definição dele, ela é bem razoavelmente tranquila, né? Então, pensei assim, aqui o que eu estou fazendo? Né? Eu estou levando o b no logaritmo de x na base b. E isso eu estou dizendo que dá x. O que isso quer dizer? Pensem no que isso aqui representa. Esse expoente aqui, tá? Por enquanto esquecendo que ele está no expoente do b, o que isso aqui quer dizer?
Logaritmo de x na base b, quer dizer, é o expoente que eu tenho que elevar ao b para que dê x. Né? Então, esse número que eu vou trocar, se eu trocasse esse logaritmo de x na base b aqui, eu ia trocar ele por um número tal que esse número, quando b é elevado nesse número, ele dá x. Bom, mas aqui eu tenho b elevado nesse número. Então, quanto que vai dar isso? X. Né? Então, vamos ver um exemplo para ficar mais ou menos claro. Ou ficar bem claro, né? Vamos ver um exemplo para que fique claro. Né? 2 ao cubo é igual a 8. Então, a maneira de escrever isso em termos de logaritmo é que logaritmo de 8 na base 2 é 3. Bom, mas então, quanto que daria 2 elevado na logaritmo de 8 na base 2? 8, né? Por quê? Porque o logaritmo de 8 na base 2 é 3, e 2 na 3 é 8. Sim? Então, vejam, né? Acaba dando esse número aqui, porque é essa questão. Esse número aqui ele é trocado, né? Ou seja, o que, que significa esse número? Esse número tem que ser trocado por um número tal que o 2, quando elevado nesse número, dá 8. E aí aqui eu tenho 2 elevado nesse número. E isso vai dar quanto, então? 8. Tá? Logaritmo de a na x na base a é igual a x. Essa é mais tranquila, né? Pensa assim, bom, que número que eu tenho que levar o a para dar a na x? Bom, o número é o próprio expoente que está aparecendo aqui, x. Isso significa que quando aqui, né, no antilogaritmo, eu tenho a base elevada a alguma coisa, o logaritmo disso vai dar esse alguma coisa. Então, por exemplo, se o a é igual a 2 e o x igual a 3, logaritmo de 2 na 3 na base 2 é igual a 3, claro, né? É sempre assim, esse elevado a esse tem que dar esse, né? Então, 2 elevado nesse lado tem que dar 2 ao cubo. Quanto que tem que ser esse valor? 3, né? Para todo x maior que zero, a gente tem que logaritmo de 1 sobre x na base A vai dar menos logaritmo de x na base A. Por que isso, né? Pensem que aqui tem uma mudança no sinal do expoente, né? Quando a gente tem 1 sobre x, a gente poderia escrever esse 1 sobre x como x na menos 1. E isso aí significa o quê? Vamos ver um exemplo. Se o a for igual a 2 e o x for igual a 8, vamos pensar, logaritmo de 1 oitavo na base 2. Bom, o que é 1 oitavo? É 1 sobre 2 ao cubo, que é igual a 2 na menos 3. Então, eu posso escrever que o logaritmo de 1 sobre 8 na base 2 é a mesma coisa que o logaritmo de 2 na menos 3 na base 2. Bom, e aí agora vem a pergunta, esquecendo que como se não tivesse esse lado aqui. Eu tenho que elevar o 2 a quanto para dar 2 na menos 3? Menos 3. Mas o que é o menos 3? É menos o logaritmo de 8. Porque pense assim, a quanto que eu tenho que levar o 2 para que ele dê 8? 3. Né? Então, essa parte aqui, ó, isso aqui é 3. Opa. Essa parte em azul, se eu fosse calcular separadamente, né, usando a definição do logaritmo, qual é o número que eu elevo 2 que dê 8? 3. Então, quer dizer que isso tudo aqui é menos o 3. Concordo? Para quaisquer x e y pertencentes aos reais positivos, excluindo zero, a gente tem que logaritmo de x sobre y na base A é igual ao logaritmo de x na base A menos logaritmo de y na base A. E essa propriedade ela é muito parecida com essa do produto aqui. Então, vou deixar para vocês fazerem um exemplo, né? Tentem fazer um exemplo dessa propriedade para vocês enxergarem que isso é válido, né? Façam um exemplo, tipo, analogamente como a gente fez lá para multiplicação. Propriedade H. Para um alfa racional e x pertencente aos reais positivos sem o zero, a gente vai ter que logaritmo de x na alfa, na base A, é alfa logaritmo de x na base A. Tá? Então, esse aí também vou deixar para vocês fazerem um exemplo dessa propriedade. E para quaisquer a, b e x pertencentes aos reais, temos que logaritmo de x na base A é igual ao logaritmo de x na base B
dividido por logaritmo de A na base B. Isso aqui a gente chama de propriedade de mudança de base, tá? Isso aqui é bem útil porque às vezes a gente tem aquilo que a gente estava falando antes, né? Hoje em dia a gente pode calcular logaritmos na calculadora, né? Pelo menos o logaritmo da base 10. Isso é uma coisa que eu não mencionei, tá? Mas logaritmo, geralmente ele escreve assim, logaritmo de x na base A, tá? Quando a gente não escreve quem é a base, subentende-se que a base é 10, tá? Que a gente está usando a base 10. Então, na calculadora científica, se vocês olharem, né, não tem ali, pelo menos a maioria delas, né, elas não têm o logaritmo de x numa base A qualquer, ela só tem log, né? E quando só está escrito assim log, é porque é logaritmo da base 10. Tá? O A é como se fosse 10. Então, o que acontece? E daqui a pouco a gente está resolvendo uma equação com logaritmos, mas está na base 7, por exemplo, e aí eu tenho que saber quanto que é o logaritmo de algum número na base 7. Bom, mas aí eu preciso calcular na calculadora, e na calculadora não tem a base 7, só tem logaritmo na base 10. Só tem o botão do log ali, né? E tem o do botão ln, que também é um tipo de logaritmo que a gente vai ver mais adiante. Bom, aí como é que eu faço para descobrir quanto dá isso? Bom, isso aqui a gente usa a fórmula de mudança de base, né? Então, se eu tenho logaritmo de, por exemplo, 49 na base 7, como é que eu faço para poder calcular isso? Bom, se eu não... claro, 49 teria como calcular à mão. Vamos supor que fosse logaritmo de 51 na base 7. Aí não tem como calcular na mão, não é os números, eu não posso escrever o 51 como potência de 7, pelo menos não facilmente, né? Então, como é que a gente faria? A gente passa para a base 10, que daí eu posso usar a calculadora. E na calculadora, a gente teria que fazer assim, fazer a seguinte conta. Logaritmo de 51 na base 7, dividido por logaritmo de 7 na base 10. Né? Ou seja, eu vou passar da base 7, supondo que o A é 7, para a base 10, fazendo B igual a 10. Então vai ficar logaritmo de 51 na base 10, dividido por logaritmo de 7 na base 10. Bom, e a função logarítmica, que é o que a gente quer fazer? Tá? Bom, a função logarítmica, ela é como se a gente colocasse o x aqui no lugar do antilogaritmo e fixasse a base e fosse vendo quanto vai dar os valores da f de x. Tá? Então, ou seja, aqui eu vou botar o antilogaritmo, vou botar os valores as potências de A, vão aparecer aqui no x, e aí aqui eu vou querer saber quem é o expoente que me gerou esse valor de x. Tá? Essa função ela vai estar definida para maior que zero e A diferente de 1. Então lembrem que as mesmas condições da função exponencial, ou seja, a base tem que ser maior do que zero e a base tem que ser diferente de 1. Relação entre as duas, né? A relação que tem entre a função exponencial e a função logarítmica é bem estreita, a gente já vai ver, né? Que a gente diz que elas são inversas uma da outra, tá? A gente observa isso pelo gráfico, né? Vamos dizer, se a gente tem y igual a 2 na x, né? A gente passa isso para o formato de logaritmo, onde a gente diria que o y é igual ao logaritmo de x na base 2, né? A gente está trocando, notem que aqui o expoente é o x e a função é o y, né? Então, o x é o expoente, o y é o valor do 2 nesse expoente. Aqui a gente troca os lugares das duas coisas. Ó. Aqui o expoente é o y, né? Porque lembre que o logaritmo de alguma coisa é um expoente. Então, o logaritmo de x na base 2 é um expoente. Então, aqui o y é o expoente e não o x, que nem aqui. E o x, que aqui era o expoente, né? Aqui vira o valor que vai dar, que aqui era o y. 2 na x dava um determinado valor, aqui o 2 na y dá um determinado valor. Então, vejo que o determinado valor e o expoente trocaram de lugar. E se eles trocaram de lugar do ponto de vista gráfico, né, do ponto de vista de gráficos de funções, trocar de lugar significa que o y veio para o lugar do x e o x vai para o lugar do y. É como se esses eixos aqui girassem em torno da reta y igual a x. A gente já vai ver isso melhor, mas para vocês enxergarem isso, né, vejam que
Aqui eu estou usando a mesma base, só que uma é a função exponencial, a outra é a função logarítmica, né? Então, notem que aqui, ó, quando x é igual a 2, o y dá 4, né? Porque 2 na 2 é 4. 2 na 2 é 4, então 2 no x implica 4 no eixo y, que é a função naquele x. Se o x for 3, 3, né? X igual a 3, a função vai dar 8, porque 2 na 3 é igual a 8. Notem que no logaritmo as coisas acontecem ao contrário, né? É como se esse eixo trocasse de lugar com esse, como se ele deitasse aqui. Notem, ó, 4 e 8. 4 e 8. Ou seja, veio parar aqui o eixo, como se o eixo y tivesse vindo parar aqui e o eixo x vindo parar aqui. 2 e 3, 2 e 3. Né? Por quê? Porque o logaritmo de 4 na base 2, ou seja, o expoente para o qual eu tenho que levar o 4 para que dê na base 2 é 2. Então está aqui o expoente. O expoente ao qual eu tenho que levar 8 na base 2 é igual a 3. Então vocês vejam que aqui aparece os expoentes, porque, claro, o logaritmo é um expoente, e aqui aparece o antilogaritmo. Então, uma outra coisa que cabe vocês observarem, né, é que a função logarítmica ela é crescente se o a for maior que 1. Aqui eu estou com a igual a 2, ou seja, um a maior que 1. A função ela é crescente. E ela vai ser decrescente se o a for entre 0 e 1, que nem a função exponencial. Então, note que o comportamento dela em termos de crescente e decrescente é igual ao da função exponencial. Se o a é maior do que 1, a função é crescente. Aqui ela é crescente, aqui ela também é crescente, né? Ou seja, à medida que a gente se move da esquerda para a direita, os valores da função vão subindo. Né? Então, nada de novo sob o sol, né? O comportamento da exponencial e do logaritmo é o mesmo, né? Aqui a gente vai ver agora no próximo gráfico o que significa a inversão, né? A inversão, quando uma função é a inversa da outra, que é o caso da exponencial logarítmica, quando x e o y trocam de lugares, né? A gente vê que houve uma rotação em torno dessa reta y igual a x. Se vocês imaginassem, né, que isso aqui fosse uma dobradura, a gente dobrasse aqui sobre essa linha pontilhada e botasse as duas partes, né, uma sobre a outra, a parte verde ficaria sobre a parte vermelha. Aqui é a mesma coisa. Se eu dobrasse essa folha, né, se isso aqui fosse uma folha, eu dobrasse ela em torno dessa linha pontilhada e dobrasse a folha dessa parte 1 sobre essa parte 2 aqui de baixo, a parte de cima da reta y igual a x pela parte de baixo, essa parte vermelha aqui vinha parar na verde e a verde na vermelha, né? Então, ou seja, os eixos trocam de lugares. E aqui a gente pode observar o comportamento das duas funções em termos de crescimento e decrescimento. Aqui eu tenho uma função exponencial com a base 2 e um logaritmo com a base 2. Ambos são crescentes, né? Ou seja, à medida que eu me desloco para a direita sobre a curva, a função cresce. Aqui é a mesma coisa, à medida que eu me desloco para a direita, a função cresce. Aqui eu tenho uma função exponencial com a base entre 0 e 1, e aqui eu tenho um logaritmo na base entre 0 e 1. Então, vocês notem que a função exponencial é decrescente e a função logarítmica é decrescente. Então, ambas têm o mesmo comportamento em termos de crescimento e decrescimento com a relação da base, né? Se a base é maior do que 1, a função é crescente. Se a base é menor do que 1, a função é decrescente. Né? Domínio e imagem das funções logarítmicas. Né? Elas são... notem que como elas são inversas, né, o que era domínio para a função exponencial vira imagem para a função logarítmica, e o que era imagem para a função exponencial vira domínio da função logarítmica. Né? Então, vocês olhem a função logarítmica aqui, essa vermelha, né? Qual que é o domínio dessa função logarítmica se a base é maior do que 2, né? Que é o que está acontecendo aqui. O domínio é dos reais positivos, os reais positivos, né? O zero não pode, porque ela não vai encostar aqui, ela
não tem como a gente calcular em zero, ou seja, 2 elevado a quanto daria zero? Não tem, né? Não tem nenhum número que eu eleve o 2 e que ele resulte em zero. Então, o domínio da função logarítmica é sempre os reais positivos, né? Ou seja, a gente tira o zero e do zero para a direita. E isso é tanto para a função com a base 2 como com a função na base 1,5. Então, o domínio das funções logarítmicas são os reais. Tá? Então, ela está definida dos reais positivos, sem o zero, em reais. Qual é a imagem da função logarítmica? Ou seja, quais são os valores que estão associados aqui no eixo y, né? Então, notem que a função logarítmica, ela parte aqui do eixo da reta x igual a zero, e ela sempre cresce, e ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Claro que ela vai crescendo mais devagar aqui, né? Mas ela vai sempre crescendo. Então, a imagem dela vai ser todos os reais. Tanto aqui quanto aqui, né? Aqui também ela vai decrescendo, né? Até menos infinito lá, e ela assume qualquer valor real aqui no eixo vertical também. Mas o domínio, né? Ou seja, os valores de x que eu consigo colocar aqui, é sempre os reais positivos sem o zero. Bom, o logaritmo natural, pessoal, ele não tem nada de muito diferente. Ele é apenas um logaritmo numa base do número de Euler, né? A gente usa ele como número de Euler ou número de Neper, né? Então, por isso que também esse logaritmo é chamado, às vezes, de logaritmo neperiano, né? O que é esse número? É um número racional, tá? Que resulta de um limite. A gente chama esse número de E, ele é um número do mesmo tipo do π, né? Que nem o π lá da circunferência que aparece, que é um número irracional também. Assim como tem ele, tem o número E, que a gente chama de número de Euler. Então, esse E ele é aproximadamente 2,7182, 81, 82. Como ele é um número racional, ele tem infinitas casas depois da vírgula, tá? Eu coloquei aqui aproximadamente porque eu trunquei aqui, mas ele tem mais casas depois da vírgula, infinitas, então a gente não consegue listar todo o número aqui, né? E é apenas isso, tá? Então a gente só denota esse número irracional por E, né? Já que ele tem infinitas casas depois da vírgula, e a gente denota ele por E, e aí o logaritmo natural nada mais é do que o logaritmo nessa base desse número E. Tá? Mas em termos de características e propriedades, não tem nada de novidade. Tá? O logaritmo de 1 segue sendo zero, porque E na zero é 1. Logaritmo de E na base E é 1, porque E na 1 é E. Logaritmo natural de E na Y é Y, né? Porque eu pensei assim, quando a gente escreve ln, é porque é logaritmo na base E. Tá? É isso aqui, ó. O ln é como se eu estivesse escrevendo isso. Em vez de escrever log de x na base E, eu só escrevo ln. Então já está subentendido que a base aqui desse logaritmo é E. Né? Então não tem nada demais. É que nem quando a gente escreve log, só log, né? Subentende-se que está na base 10. Quando escreve ln, subentende-se que está na base E. Mas as propriedades são as mesmas, né? Então, E na y é igual a E na y. Né? E na ln de x, quanto que dá? X. Por quê? Porque é aquela história. Pense no que está acontecendo com esse expoente aqui. Quem é esse expoente? Esse expoente, esse ln de x aqui, é o número para o qual eu tenho que elevar o e para que dê x. Mas aí aqui eu faço o e elevado nesse número. Quanto que isso dá? Bom, se eu estou elevando o e no número para o qual, quando eu elevo o e, dá x, então o e nesse número vai dar x. Bom, da parte de teoria sobre logaritmos, era isso, né? Eu vou fazer agora um outro vídeo, a princípio com alguns exemplos, né, de exercícios e de aplicações utilizando logaritmos e função logarítmica. Mas isso vai ficar para um outro vídeo. Tá? Então, bons estudos.